Se você parar para pensar, se você está numa situação de perigo, se você precisar primeiro decidir para depois reagir, isso é muito pouco vantajoso para a sobrevivência. Certo. Até porque você pode decidir errado, né? Ah, não, eu vou ficar aqui. Exatamente. Então, assim, na verdade, a resposta, a gente pode, posteriormente, tentar atribuir uma decisão voluntária a essa situação, mas isso não é real. Então, e isso é muito importante a gente dizer, Andrei, porque assim, no laboratório a gente estuda as reações defensivas, né, frente a situações de perigo. E uma coisa que acontece, por exemplo, dependendo do nível de perigo, né, o nível de ameaça que uma situação traz para você, você pode ter vários tipos de resposta. As pessoas pensam assim, a resposta para o perigo é lutar ou fugir. Não. Existem várias formas de resposta diferentes, inclusive existem 3 formas de resposta que não são nem de lutar e nem de fugir, é de imobilizar. Então, por exemplo, frente a um estímulo que está muito distante da gente, é natural. Nós e outros animais, a gente imobiliza o corpo, você mantém a atenção para o ambiente. A gente estuda isso em laboratório em humanos e isso já foi mostrado para outros animais. Então, você imobiliza e isso tem uma vantagem evolutiva. Né? Por quê? Se você tem um predador no ambiente, os predadores eles têm um sistema visual que é especialmente sensível a movimento. Então, a paralisia, nesses casos, se você está distante do predador, ela é vantajosa porque diminui a chance do predador te detectar. Então, assim, e não é uma decisão da presa, nós ou outros animais. O que acontece é que, ao longo, né, de milhares de gerações, né, ao longo de centenas e milhares de anos, os organismos que apresentam essa resposta eles sobrevivem mais. Sim. E essa característica é passada de geração em geração. Então, é vantajoso você estar paralisado se o estímulo está distante. Já tem outras situações, como acontece quando você tem um ataque inescapável, que o risco para a sobrevivência do organismo é máximo. Frequentemente acontece da presa, né? Aí pode ser o humano ou outro animal, apresentar uma paralisia diferente, que é chamada de imobilidade tônica. Né? Então, é uma situação de predação máxima, né, em que o predador está em cima da presa. Você pode pensar, por exemplo, um cachorro predando um pato. Né? Ele vai lá, ataca o pato, ele vai paralisar completamente, vai parecer que ele está realmente morto, mas, na verdade, ele está em imobilidade tônica. Isso é interessante por quê? Porque quando o animal paralisa, o predador torna o ataque menos ostensivo, ele libera a presa. Né? E, nisso, a presa consegue recobrar o movimento e fugir. Então, isso tem um sentido na natureza. Né? E isso acontece com humanos também. E, normalmente, em situações em que o risco para a sobrevivência é máximo. Né? Então, situações, inclusive, que podem ser traumáticas para as pessoas, como é o caso, por exemplo, de abuso sexual, em que o risco, você percebe aquela situação como uma situação de um risco máximo, a pessoa quer lutar, quer fugir, quer gritar, mas ela não consegue. Por quê? Você entra automaticamente numa situação de paralisia corporal que você não decide se paralisar, você simplesmente paralisa. E aí é interessante porque quando essas situações acontecem, depois você tenta se justificar. Não, eu decidi paralisar por isso. Não, eu pensei isso. Então, por exemplo, num assalto, né, frequentemente a pessoa foi assaltada no ônibus e não, eu paralisei, fiquei quieta porque eu pensei que não é nada disso. Isso foi automático. Depois você arrumou uma justificativa para isso. E é importante a gente falar sobre isso porque em algumas situações, essas reações elas podem levar a um sentimento de culpa. Por não você fiz nada. Exatamente. Entendi. Então, assim, a gente estuda isso em laboratório e assim, a gente costuma divulgar muito isso. Porque acontece, a gente tem vários relatos, né, no ambulatório lá do LIMPES, né, o Laboratório Integrado de Pesquisa do Estresse, em que a gente tem profissionais que atendem pessoas que passaram por trauma, né? É um laboratório no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e a gente estuda especificamente a imobilidade tônica, junto com outras coisas. Mas é muito comum pessoas que passaram por traumas muito graves, poderia falar de vários aqui, e que a pessoa apresenta esse tipo de paralisia e depois ela se culpa.
né? Por que eu não fiz nada? Por que eu não reagi? Ou outras pessoas a culpam. Por que você não gritou? Por que você não fez? Porque a pessoa não tem condições, né? Isso é uma resposta corporal involuntária que vai acontecer e você pode tentar justificar depois, mas o fato é que a gente não controla, né? Então, caramba. Isso tá aí um excelente exemplo da importância das pessoas terem conhecimento básico, por exemplo, sobre emoções, como é o processamento de emoção, né? Porque tanto a pessoa, né, nesse caso a vítima, se é que eu posso colocar dessa maneira, para ela não se culpar, ela precisa entender que a resposta dela, por mais que possa parecer que foi uma decisão racional, foi uma resposta, ao menos em parte, automática, e os outros, né, que estão julgando. Eu diria, né? totalmente automática. Sim. E é importante, né, a gente tem divulgado muito esse conceito, porque, por exemplo, se você pensa em socorristas, né? Então, um bombeiro ou uma aeromoça, enfim, em que você tem uma situação de risco e a pessoa está paralisada, é importante que você saiba que essa pessoa não escolheu estar paralisada. Ela precisa ser socorrida, né? Porque, caso contrário, ela pode ter um desfecho muito negativo, né? E, então, assim, a gente precisa ter noção dessas coisas, porque você pode deixar a pessoa em risco, colocar a pessoa em risco. Né? Então, o ideal seria que socorristas tivessem ideia desse fenômeno, né? Inclusive, se a gente conseguisse testar essas pessoas, seria interessante para que a pessoa conhecesse a reação dela frente a um perigo. Isso ainda não existe. Né? O nosso laboratório fez o primeiro artigo que mostrou, com medidas biológicas, quer dizer, medindo a frequência cardíaca e a reatividade da postura, foi o primeiro estudo que mostrou que isso acontece em humanos. Antes disso, a gente tinha relatos. A imobilidade? A imobilidade tônica. Eu achei que era algo já bem caracterizado na literatura. É caracterizado na literatura de animais não humanos. Então, em humanos, foi em 2000, se eu não me engano, que desenvolveram uma escala, né, uma série de perguntas que eles passavam, né, os profissionais passavam para as pessoas que passaram por um trauma, e a pessoa dizia como ela tinha reagido no momento do trauma. Então, assim, tem um relato subjetivo, né, do que a pessoa experienciou durante o trauma, mas ninguém havia medido a resposta fisiológica. Então, assim, nosso estudo foi o primeiro que conseguiu, em laboratório, mostrar essa paralisia junto com um relato subjetivo. Então, isso dá força para esse conceito, né? E dá um maior embasamento. E aí, sim, você pode usar esse conceito para uma série, até em termos jurídicos, né? Sim.